atrapalhar o raciocínio. São 11h27 e hoje é dia 22 de abril. Eu esqueci de começar a gravar antes, já perdemos boa parte da conversa do Roberto, mas quem não pôde estar aqui agora vai acompanhar o que vai continuar a partir de então. Fica à vontade, por favor. Beleza. Então, daí tem essa problemática, né, de como é que você vai exatamente escolher a escala correta para monitorar aquela variável ambiental, que é representativa do fenômeno de interesse. Que você quer analisar, né? Então, como eu estava falando, né, o fitoplâncton varia, né, no espaço, né, e também no tempo. E daí, se você decide em monitorar o fitoplâncton a cada mês, talvez você vai perder aí variações importantes ao longo, né, das semanas, ao longo dos dias. Porque o fitoplâncton vai variar mesmo dentro do dia. Ao longo de um dia, ele vai ter variações significativas em função dos fatores ambientais de limitação e de disponibilidade de fatores ambientais que vão controlar o crescimento do fitoplâncton, né? Tais como, por exemplo, a gente tem a temperatura da água, um fator muito importante para a taxa de crescimento do fitoplâncton, assim como a disponibilidade de nutrientes, né? Ou a disponibilidade de luz. Então, se existe limitação em um desses fatores, a taxa de crescimento ela vai ser muito baixa ou praticamente nula, né? E daí, quando eu tenho, né, disponibilidade desses fatores, eu tenho taxas de crescimento, né, maiores. Então, dentro de um dia, né, por exemplo, quando você tem a disponibilidade de luz, né, no dia, você tem maiores taxas de crescimento. À noite, a taxa de crescimento é zero, porque não tem luz. Então, dentro de um dia, já existe variação. Se você decide em monitorar aquela variável de maneira trimestral ou mensal, talvez você não consiga enxergar variações importantes, né, do fenômeno de eutrofização. Como é que aquele fenômeno ele está afetando, né, florações de algas. Porque aquela floração ela pode acontecer num período de tempo muito curto, onde a tua escala de monitoramento não pegou. Então, você está monitorando a cada 3 meses e aquela floração aconteceu ali entre 2 campanhas de monitoramento que você estava prevendo. Então, é muito importante, né, o entendimento da dinâmica, né, de variabilidade de cada variável representativa, para que vocês decidam de forma correta, né, qual monitoramento que eu devo empregar. Daí por isso, né, que uma coisa que eu converso muito, né, com os meus alunos, é que o monitoramento por si só, ele muitas vezes não consegue a gente não consegue fazer uma avaliação completa, ter um entendimento completo do fenômeno de interesse. Porque o monitoramento ele é caro, enfim, a gente muitas vezes não tem disponibilidade de fazer aquele monitoramento, né? Seja por falta de equipamento, seja por falta de pessoal, seja por falta de recurso. E aí a gente trabalha com outras ferramentas, né? O sensoramento remoto e a modelagem para tentar preencher essa lacuna do monitoramento. Mas, sem dúvida nenhuma, o monitoramento ainda é sempre o melhor caminho. É a fotografia mais real, precisa da variável, né, de representativa que você está analisando para aquele fenômeno de interesse. Então, isso aí tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, né? Tá? Esse mapeamento, né? Acho que vale a pena saber até se a turma tem algum termo dos que você usou que não tem conseguido acompanhar, porque são alunos iniciantes de curso, né? Então, a gente passou aí por menção de vários termos e, de verdade, eu acho que a melhor pergunta que é feita é aquela que serve para a pessoa melhor acompanhar. Por exemplo, termos como eutrofização, monitoramento, sensoriamento remoto, talvez sejam termos diferentes, assim. Então, de verdade, eu posso aqui estar falando óbvio para vocês, ou posso estar falando realmente alguma coisa que passou por vocês aí, e alguém pode não ter pego enquanto termo, o que significa? Me parece que isso é importante, né?
Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, então você pode seguir. Aqui está tranquilo. Beleza, obrigado, Pedro. Tá. Não, em relação a termo, tá tranquilo também. Tá, Tô valeu, entendendo Vitor. de boa. Certo. Bom, aí, o que é que eu queria trabalhar com vocês hoje aí? Era fazer a gente refletir, né, sobre a questão do monitoramento que vocês, a percepção de vocês ainda, obviamente, está no começo de curso, mas com esses elementos que eu coloquei para vocês, né, a importância da variável representativa para avaliar um determinado problema ambiental. Então, tem essa questão. Variável representativa e escala de variabilidade dessas variáveis, tanto no espaço como no tempo. Só queria que vocês anotassem essas duas coisas. Variável representativa e escala de variabilidade no espaço e no tempo. Eu queria que vocês, né, saber de vocês, né, essa percepção, receber essa percepção de vocês, o que vocês poderiam sugerir, né, em relação a um problema ambiental que está ocorrendo na prática. Daí eu vou abrir aqui uma apresentação, são 2 slides, 3 slides aqui, só para que a gente acompanhe aqui e comece a refletir sobre isso. Bom, eu vou falar um pouco, né, sobre a questão de mortandade, esses eventos de mortandade de peixes que acontecem na Laguna Manguaba, que faz parte do complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba, né, composto pela Laguna Mundaú, a Laguna Manguaba e os canais de comunicação que ligam as lagunas até o oceano. Então, tem os canais de comunicação. E não sei se vocês já ouviram, né, nos jornais ou escutaram no rádio, né, que é frequente, né, uma vez ou outra aí acontecem esses eventos de mortandade em massa de peixes na Laguna Manguaba. O último que ocorreu já foi no começo desse ano, né, a gente recebeu vídeos, fotos, mas não saiu na imprensa. Mas o do ano passado foi um dos mais significativos. Foi uma mortandade assim bem pesada, onde praticamente todo o trecho de canal entre, né, o canal ali que liga a Laguna Manguaba até ali a Massagueira, em frente à Massagueira, né? Então, ali na Massagueira, aqueles barzinhos ali, né? Não é laguna ali, seria o canal que vai ligar a Laguna Manguaba ao oceano. Aquilo ali é um canal, não é apesar de ser largo, né? Parecer que é a lagoa ali, que é a laguna, não é só um canal ali de comunicação. E o evento de mortandade, a extensão foi tão grande ali que passou ali, né? Até pelaquela região ali de Bazinhos, né? Da Massagueira. Então, isso aqui é uma foto do dia que ocorreu, né? Essa mortandade bem relevante, né? E a gente observa ali que uma equipe, né, da UFAO, assim que soube do evento de mortandade, se dirigiu ao local, assim como a equipe do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas também se dirigiu, e pelas análises da água no local, foi constatado que a mortandade ocorreu devido à falta de oxigênio na água. Então, os níveis de concentração de oxigênio muito baixinha, e aí aconteceu, né, dos peixes não suportarem esses níveis muito baixos de concentração de oxigênio na água. Então, outra foto aí, para vocês perceberem, né, outra foto também do canal ali na Laguna Manguaba. Então, a quantidade ali de peixes, né, mortos, né, em função desse evento. E a mortandade de peixes, né, compromete a questão da saúde pública, atividades turísticas e pesqueiras, né, porque esse estoque pesqueiro aqui, principalmente, né, a gente observa aqui nesse evento de mortandades que os peixes na fase mais juvenil,
né? Então, ainda na fase de desenvolvimento, de crescimento, eles foram os mais prejudicados, né, pelos eventos de mortandade em massa. Então, os peixes maiores, que têm um poder maior de mobilidade, eles conseguem fugir, né, dessa pluma, onde a concentração de oxigênio é praticamente zero. Tecnicamente, o nome dessa pluma uma pluma anóxica, ou seja, sem oxigênio, anoxia, né? Anoxia é a ausência de oxigênio. Então, imagine como se fosse uma pluma negra, uma pluma sem oxigênio, ela se espalhando ao longo da lagoa, e quem está dentro dessa pluma anóxica vai se dar mal. E aí, peixes, né, de pequeno porte ou de médio porte, eles são os mais prejudicados. Então, a gente observou muito peixe aí, né, nessa faixa, né? Esse aí é um vídeo, não sei se vocês estão escutando aí. Pode Não. deixar aí, Não dá para ouvir não, Roberto. Você teria que... Não, mas tranquilo, não tem nada... Só para vocês verem aí, já dá suficiente. Tá. Olha só a situação dos peixes, ó. Totalmente desnorteados, saltando, sem saber para onde vai. Enfim, situação triste, né? E na margem ali a gente observa um tanto lá que já se foi, né? Já morreu. Então, na ausência de oxigênio, tem esse padrão, esse comportamento do peixe, né? Ele fica sempre procurando, começa a ficar desnorteado e fica procurando uma região de maior oxigênio. Então, geralmente ele vai mais para a superfície, onde as concentrações são mais elevadas, né, na superfície da água, mas esse evento de mortandade foi tão grande que até na superfície da água ali a concentração era muito pequena, né? E daí aconteceu isso. Então, só para vocês terem uma noção ali, né, do que acontece, né? Isso é real, viu, pessoal? Está acontecendo, né? E a gente precisa entender, né, o que está acontecendo para tentar evitar esse tipo de problema. Tem umas perguntas ali no chat, Roberto. Primeiro, acho que foi relativa ainda a variáveis representativas. Quais seriam? Acho que você vai explorar ainda, né? Vou explorar. Até eu quero deixar que vocês, né, pensem, né? Porque eu vou colocar o problema. Eu vou colocar aqui como é que a gente trata, né? Quais são os fatores, né, que levam à mortandade. E em função desse conhecimento aí, eu queria que vocês pensassem nas variáveis representativas. E tem outra pergunta e última, por enquanto, qual o motivo da falta de oxigênio? Boa, é isso que eu vou explorar agora. Quais são os fatores? Eu vou explorar, tá? Então, só para que a gente tenha essa percepção, né, que a falta de oxigênio, essa mortandade de peixe, né, compromete a atividade pesqueira. Imagina, né, esse estoque todo de peixes morreu, então já compromete a próxima geração, né, porque vocês veem que, né, a maioria dos peixes aqui na fase juvenil, e aí essa população aqui não vai conseguir chegar na fase adulta e vai comprometer a atividade pesqueira. Obviamente, os estoques pesqueiros vão estar comprometidos, né, em função disso aqui. Qualidade de vida, redução de oportunidade de trabalho, né, principalmente da turma que usa os recursos naturais de um ambiente aquático como fonte de alimento e de renda, né? Então, essa turma vai ficar mais comprometida, né? Essa turma que está mais diretamente ligada à pesca, mas também tem toda uma cadeia produtiva que é afetada nisso aí, tá? Até chegar na gente também. E também tem um comprometimento do desenvolvimento sustentável do entorno do céu. Né? Então, a gente observa, né, que esses eventos eles não são naturais, que existe algum desequilíbrio, alguns fatores que estão provocando desequilíbrio ambiental, e a gente precisa entender bem para propor alguma solução para que isso não venha a acontecer mais. Então, só para que vocês tenham uma noção mais geral de onde é que ocorreu o problema e da região que a gente está comentando, né? Aqui está Maceió, aqui, né, na margem leste da Laguna Mundaú. Maceió está por aqui. Aqui é a Laguna Mundaú. Aqui é a Laguna Manguaba, que são os canais que eu falei para vocês de comunicação.
Esse é o canal, ó, esse canal aqui, deixa eu até colocar como apontador a laser para ficar mais claro. Então, nesse canal aqui, esse canal ele liga o oceano que está aqui à Laguna Manguaba. E os eventos de mortandade, eles estão ocorrendo aqui nesse trecho aqui, ó. Esses pontos aqui, o ponto 3, o ponto 2, o ponto 1, mais ou menos nessa região aqui, ó, nesse ponto amarelo, a gente tem a Massagueira, certo? Nessa região. Então, todo esse trecho aqui, em geral, é afetado por eventos de mortandade, nesse canal aqui de comunicação entre Manguaba e Oceano. Muito bem, aí vamos lá, vamos tentar entender os fatores que levam, né, os eventos de mortandade. Ó. Já situei vocês com relação ao espaço, né, onde é que ocorrem esses eventos. Um fator muito relevante é a questão das bacias hidrográficas, né? Então, existem 2 rios principais aqui que vão de encontro à Laguna Manguaba, o Rio Paraíba do Meio, que vai dar aqui, a foz é aqui, entra aqui na Laguna Manguaba, e o Rio Sumaúma, tá vendo aqui, ó, mais embaixo, tá vendo? Mais de frente aqui ao canal aqui de comunicação. Então, o Rio Sumaúma, ele está mais próximo aqui do que o Rio Paraíba do Meio, né? Que está mais ao norte da Laguna Manguaba. O que acontece? Tem essa configuração, né, dos rios que, só para que a gente reflita também, os rios afluentes são os principais responsáveis pelo aporte de matéria orgânica e de nutrientes em um estuário. Então, por exemplo, na bacia do rio, na Laguna Mundaú, o principal responsável, né, principal aporte de nutrientes e de matéria orgânica vem do rio Mundaú. Então, tem esse rio principal, um rio grandão que entra aqui ao norte da Laguna Mundaú. Na Laguna Manguaba tem 2. Tem o Paraíba do Meio ao norte e tem o rio Sumaúma ao sul aqui, certo? Muito bem. Acho que, não sei se ficou claro, se alguém tem alguma dúvida com relação às conexões e aos rios afluentes, a Laguna Manguaba. Alguém tem alguma curiosidade aqui com relação a... Saiu uma pergunta no chat ali, mas acho que você vai responder depois, se esses canais continuam afetados. Certo. Esses eventos de mortandade geralmente são nessas regiões aqui, ó. 3, 2 e 1. Nesses pontos aqui, até o ponto amarelo, a gente tem... quanto mais próximo aqui do oceano, aí vai ter uma renovação maior de água, né? Então, a água vai ficar mais oxigenada. Essa água que vem do oceano, ela traz muito oxigênio e reoxigena aqui. Então, o evento de mortandade, ele não se propaga aqui até a foz, exatamente, né? Aqui na embocadura, essa região de embocadura que é a comunicação com o oceano. Então, em geral, é mais nessa região aqui, ó, próxima à Laguna Manguaba. Aí, a pergunta no sentido de ainda estão afetados, quer dizer, são eventos frequentes e continuam, ou foi só histórico e isso não acontece mais? Não, acontece bastante. Só em 2019 aconteceu 3 vezes, praticamente foi um em abril, um em maio e outro em julho. Então, um intervalo bem pequeno. Esses eventos de mortandade, eles, o que é que a gente está observando? Que a frequência dele está aumentando, né? Que antigamente esses eventos eram bem espaçados, né? Acontecia uma vez a cada 5 anos, acontecia um evento de mortandade. E agora não, a gente observa praticamente todo ano tem um evento de mortandade e em alguns anos, né, acontecem 2, 3 eventos de mortandades, 4 eventos de mortandades, né, no ano. Então a frequência ela está aumentando. Só para vocês também contextualizar vocês do problema que é um problema que está crescendo. A gente observa que está crescendo ao longo do tempo, está ficando cada vez mais recorrente. Vitor quer perguntar. Sim, pode falar, Vitor. Opa, eu queria perguntar se o que poderia estar causando esse aumento na frequência, tipo, e se é sazonal, se acontece sempre na mesma época ou não, essas coisas. Certo, boa pergunta. Esses eventos, eles ocorrem, em geral, no começo, né, da estação chuvosa, tá?
Então, quando acontece principalmente a primeira lavagem, né? Vocês conhecem bem a questão das estações, da sazonalidade aqui na região, da nossa região. Então, a gente tem período chuvoso, a quadra chuvosa é abril, maio, junho e julho. Agosto, né, já é o finalzinho da quadra chuvosa, mas em abril começa o período de chuvas aqui na região. E aí a gente tem esse período de estiagem, o período de estiagem é nessa outro período do ano, né? Que não é o período chuvoso, certo? Então, em geral, como eu já falei para vocês, os eventos de mortandade acontecem logo no início da quadra chuvosa, né? Abril, né, quando tem as primeiras lavagens do escoamento superficial nessas bacias hidrográficas aqui, carreando um grande aporte de nutrientes e matéria orgânica, né, para a região, certo? Uma coisa também relevante que foi observado no monitoramento feito logo após o evento de mortandade pelas equipes da UFAL e do INMA é que a concentração de oxigênio ela estava zerada. Eles fizeram um monitoramento, né, partindo da Massagueira até chegar aqui, passando pelo rio Sumaúma, indo aqui até o rio Paraíba do Meio. Então, o que é que eles observaram? Concentração zero, né? Desde a Massagueira até a Foz de Sumaúma. Sumaúma estava muito ruim, né? A pluma negra. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem satélite, exatamente um dia depois do evento de mortandade. Mas a situação aqui no Sumaúma estava muito crítica, né? Com relação à concentração de oxigênio. E um pouquinho depois de Sumaúma aqui, estava tudo tranquilo com relação ao oxigênio. Então, geralmente era aqui nessa região sul o problema. Tá aqui a imagem satélite, ó, que eu queria mostrar para vocês. Não sei se não vai ficar muito claro aí, vocês ampliem aí na tela de vocês, mas o sensoramento remoto é uma ferramenta hoje que ela é imprescindível para a gente entender esse problema da mortandade, certo, pessoal? E o que é que o sensoramento remoto ele faz? Basicamente, ele, através das imagens satélites que pegam a resposta, né, da superfície da água ou da terra em relação a um determinado espectro, né, da questão de vários comprimentos de onda. A gente tem um espectro da luz, a gente pode ter um espectro da luz visível. Essa imagem satélite aqui é uma composição colorida de 3 bandas, né? Toda fotografia é uma composição de 3 bandas, a banda do verde, a banda do azul e a banda do vermelho. Então, a gente pega essa composição, essas 3 bandas, compõem e tem uma imagem satélite colorida, como se fosse uma fotografia. É o mesmo procedimento, né, de qualquer fotografia, seja no celular ou de uma câmera fotográfica. Só que o satélite, além dessas 3 bandas, a banda vermelha, verde e azul, também consegue monitorar a resposta dessa superfície para outras bandas, a banda do infravermelho e outras aí, que ajudam também a gente a entender esses fenômenos, né, do que é que está acontecendo. Bom, olhando só uma fotografia, que é essa composição dessas 3 bandas, do azul, verde e vermelho, é o que vocês estão vendo aí, que é como se fosse uma imagem do Google Earth, né? Vocês podem ver através do Google Earth também essas imagens satélites, que é essa composição dessas 3 bandas. E não sei se dá para perceber aí no computador de vocês ou no celular, mas a gente observa aqui na Laguna Manguaba uma região uma região verde, e depois eu tenho uma região aqui mais no sul, uma região escura, preta, água preta aqui, tá vendo? Água preta, essa água preta aqui também, ó. E depois a gente tem uma água preta aqui nesse canal aqui, ó, embaixo, nessa alça, bem preta. E aqui, ó, também nesse trecho aqui, aquele ponto 3, 2, 1, tudo preto aqui, tá vendo? Tudo preto. Essa imagem satélite, ela foi captada um dia depois do evento de mortandade. Então, essa cor negra, a cor negra na água, o que é que ela quer dizer para a gente, pessoal? A cor negra na água quer dizer que é uma água com alta concentração de matéria orgânica.
Então, a água com alta concentração de matéria orgânica, ela tem características negras, né? Então, tem uma... bom, até o Rio Negro, né? A gente tem um encontro Rio Negro e Solimões, lá no Rio, na bacia do Rio Amazonas. Por que o rio é negro? O Rio Negro é porque a água é negra, né? Porque tem uma grande concentração de matéria orgânica de origem natural. Só que aquela matéria orgânica lá do Rio Negro é da bacia hidrográfica que realmente produz muita matéria orgânica de origem natural, por conta da floresta presente na bacia hidrográfica. Nesse caso aqui, essa água negra não é por conta da bacia do Sumaúma, né, que produz muito, é por conta do rio Sumaúma, vir aqui com alta concentração de matéria orgânica, né, despejando aqui nessa região, e aí a gente observa esse fluxo, né, de matéria orgânica por esses canais, e aí essa pluma negra, quando encontra, então, uma biomassa, né, de peixes, vai causando esse estrago todo que vocês viram lá nos vídeos, né, nas fotos. Tá? Então, eu tenho aporte gigantesco aqui de matéria orgânica do rio Sumaúma, eu tenho a hidrodinâmica também, né, que vai transportar essa matéria orgânica para esses canais até levar aqui onde tem esses eventos de mortandade. Bom, os canais aqui, eles se viram como, né, enfim, trechos ali que encurralaram praticamente, né, a população de peixes, né? A população não tinha como fugir, né, porque um canal ele é restrito, então a pluma ela vem se propagando, encontrou aquela biomassa de peixes e aí fez todo aquele estrago, né? Então, os de maiores portes, né, alguns conseguiram fugir, né, dar meia volta e fugir, outros não conseguiram ter essa mobilidade suficiente para fugir dessa pluma e aconteceu esse evento de mortandade. Bom, então, basicamente, outra situação, né, além do Sumaúma, além do rio Sumaúma, já diagnosticado, né, como o principal causador desse evento de mortandade através da análise de qualidade de água e também da imagem satélite, né, a gente usou essas duas composições para matar quem era exatamente saber onde é a fonte do problema, que vem do Sumaúma, só que enfim, a gente descobriu de onde veio, né? E não a origem, porque o que está acontecendo na bacia do Sumaúma, aqui na bacia hidrográfica do Sumaúma, as atividades antrópicas, né, de agricultura, usina, né? Existe uma usina muito grande aqui, né, na bacia do Sumaúma, a usina Sumaúma, né? Que faz moe cana, né? Então, enfim, tem muita produção, né, de matéria orgânica, né, de resíduo dessa usina também. E além das atividades, né, agrícolas, industriais e alguns centros urbanos também aqui ao longo do rio Sumaúma, que causam esse incremento, né, no aporte de nutrientes. Além disso, além do rio Sumaúma, a gente tem um outro problema aí, né, na Laguna Manguaba, que é a seguinte. A Laguna Manguaba, ele é um ambiente já rico em nutrientes. Então, todo ano no verão, tem sempre uma floração de algas muito forte. A gente vem monitorando desde 2015 essa laguna e sempre observamos que na época de verão, né, ali, a gente tem sempre eventos de grandes florações. E quando chega no inverno, essa alga, ela começa a morrer. A alga, né, que é produzida aqui na coluna d'água, ela morre e vem aqui para o sedimento. Então, o sedimento, se você pegar uma amostra de esse material que está aqui no fundo da laguna, se você pegar uma amostra desse material, vocês vão ver que é lama pura. Então, é uma coisa bem preta, né? Uma lama bem densa. E essa lama preta é muita matéria orgânica que vem da onde? Que vem dessa mortandade de algas que vai sedimentando aqui, que fica aqui no fundo, né? E
essa matéria orgânica, ela também pode voltar para a coluna d'água em caso de eventos de ressuspensão promovida, né, por algum evento de circulação de água mais intenso. Seja esse evento de circulação de água provocado por um vento, né, uma rajada de vento que pode promover circulação, ou circulação de fluxos mesmo mais intensos, né, em função de variação de maré mais intensa que provoca circulação. Então, uma cheia grande também uma na bacia. cheia, boa, uma cheia que vai também incrementar a circulação de água e aí pode ter ressuspensão também, entendeu? Então, vento, cheia, ou seja, não sei se vocês estão conectando as ideias aí, né, que vão levar a questão da mortandade de peixes, né? Mas é outro fator aqui que eu trago para vocês que pode causar a mortandade, que é essa ressuspensão da matéria orgânica que está no fundo, né? É como se fosse uma bomba. Imagina uma bomba ali, inerte, né? Uma mina, que ela vai ser detonada quando alguém pisa. Nesse caso aí, é uma circulação mais intensa aqui no fundo, né? Quem detona essa mina é uma circulação mais intensa. Aí o professor Cristo falou, né? Uma cheia, olha aí, já deu uma dica, né? Uma cheia, um vento, né? Que ocorre ali, que pode também promover deixar essa circulação mais intensa. Roberto, o Vitor estava com a mão levantada, ele tirou agora, só um pouco que eu vi. Você ainda quer falar, Vitor? Bom, pelo visto. Beleza. Bom, aí. Outra vez que eu esqueci de abaixar. Tranquilo. Beleza. Pronto. A partir desse ponto aí que eu queria levantar a discussão, né? Eu queria saber agora, ouvir de vocês, a percepção. Ainda tem aqui na mensagem a pergunta da Larissa, que é se existe algo que se pode fazer para evitar ou diminuir. Opa! Né? Então, é um pouco, eu acho, do que você quer propor aí de reflexões. Exatamente isso. Bom, primeiro isso, né? Como é que vocês estão enxergando esse problema, né? Já coloquei para vocês os fatores, né, que influenciam nessa questão da mortandade de peixes. E a minha questão é a seguinte, né? Como é que vocês enxergam? O que é que vocês poderiam sugerir como monitoramento ambiental para pegar um evento de mortandade desse? Qual é a variável representativa e como é que seria esse monitoramento ambiental para pegar um evento de mortandade desse? Será que só dá para pegar um evento de mortandade depois que ele ocorre, depois que os peixes já estão todos mortos, ou dá para ir monitorando de alguma forma para que a gente comece a perceber que tem alguma coisa errada, que, enfim, daí a gente comece a perceber antes, né, o evento antes de ele ocorrer. Pedro levantou a mão aí. Já que vem do rio Sumaúma, a partir de matéria orgânica, alguma coisa que medisse a concentração de matéria orgânica. Aí, quando atingisse um nível muito baixo, avisava. Aí a pessoa já tinha uma noção do que estava acontecendo ali. Perfeito. Acho que é uma proposta, tá? Vamos agora, Cris, abrir, então. Não sei como é que é a dinâmica aí, como é que vocês fazem. Né? Você quer ir para as salas? Acho que eles poderiam ir para a sala, discutir e depois voltar aí com as propostas. Beleza. Então, pessoal, alguém com dificuldade aí para lembrar da sala, quer alguma ajuda? Eu posso buscar aqui qual é o endereço. Pode ser, gente? Ou até se tiver alguém sozinho numa sala, eu encaixo em outra sala. Só que isso tem que ser em 10 minutos aí, tá? Aí 12h10, voltando 12h10, e aí a gente discute entre 12h10 e 12h30. Eu acho que podia fazer 5 minutinhos aí com eles lá. 5 minutos, pode ser. Tá. Beleza. Então, pessoal, quem é que está aí sem percepção de ter mais gente do grupo que pode querer minha ajuda aí? O link da sala do Leonardo, beleza. Deixa eu pegar aqui para você. Tá aqui no chat, Leonardo. Alguém mais quer alguma ajuda?
Sala 6, você quer o link? Vou jogar o link agora para você aqui. É o link, é? Tá, vou jogar aqui. Aí. Link do 5. Ok, a gente avisa, alguém do grupo lhe chama. Ah, a Amanda já colou do 5. Obrigado, Amanda. É, parece que o grupo 6 mudou o link, né? Tem ninguém sozinho em alguma sala não, né? Grupo 3. Copiar. Grupo 3 está aqui, Igor. Vitor tá sem time, mas rapaz. Vamos ver grupo que tem pouca gente aqui hoje. É, normalmente o grupo 2 tem pouca gente. Vou lhe jogar para lá sem nem olhar os outros. Rian não tá aqui, nem Carlos Eduardo. Tá aqui, ó. Eu acho que eu tenho que entrar lá para liberar seu acesso, né? Alguém aí que precisa de liberação de acesso também? Opa, o grupo 2 está vazio, tá usando outra sala, o grupo 2? João, Bruno. Eu tô entrando aqui. Eu Tá. comuniquei aqui com o João, mas não sei se ele vai Se entrar ele tá aí, né? Eu preciso sair dessa conta. Tá, tranquilo, vai lá. Quando Essa acabar sala. lá, o Bruno avisa ou então o Vitor. Beleza. Cara, vai ser 12h10 mesmo, porque ainda estão se ajustando aqui. A turma tá chegando ainda. Professor, o tempo já acabou, foi? Não consegui ouvir não, Larissa, você queria falar com a gente. O tempo já acabou. Não, pode seguir lá. Daqui a pouco a gente chama.
Daniel, a turma tá chamando de volta lá no 6. Raíssa. Acho que dá para voltar já, né? Para não comprometer. Pode ser, pessoal? Voltando Isso. aí devagarinho, fechando ideia, voltando para cá para não atrapalhar muito. Quem for voltando vai colocando no chat aí o número do grupo que já voltou, por favor. Beleza, podemos. São quantos grupos? São 7 grupos, né? O grupo do Vitor, que não está aí a gente realocou ele para outro grupo. Tá, na verdade eram 8, né? Já que ele não tá aí, o resto do grupo, agora tem 7 para esperar voltar. Já voltaram 4, faltam 3 ali. Uhum. Como acho que fazer por grupo aqui ia demorar muito, né? Podemos sortear aqui um ou 2 grupos aqui para. Eles se voluntariam. Tá bom, ótimo. Pronto. Todo mundo de volta aí. Falta um grupo aí. Grupo 2. Eu vou ter que ir lá, será? Vitor, você tá aqui? Não. Nem Vitor, nem Bruno. O Bruno tá aqui. Bruno, chama a turma lá, por favor. Só falta o grupo 2, se eu tô contando direito. Vai ser mais rápido se eu entrar lá. Só uma pergunta rápida, professor. A alteração dos micro-organismos. Bora voltar, pessoal. Da matéria no rio. Se deu por conta de algas ou foi só por conta dos peixes? Mortandade foi nos peixes, né? Obviamente é assim, todos os organismos que precisam de oxigênio morreram também, né? Siris, caranguejos, camarões, né, que estavam nesse trecho, dentro da pluma ali, ninguém sobreviveu. Inclusive as algas, né? Que as algas precisam respirar também. Então, a mortandade foi em massa. Larissa quer falar também, viu? Se a gente vê os peixes, né? Porque é mais relevante, né? Mas ninguém escapa. Oi, Larissa, pode falar. Assim, com relação às algas, quando, no caso, devido à falta de oxigênio e também, principalmente, a quantidade de sedimentos que é mandado para lá, quando as algas morrem, é possível que, por exemplo, os decompositores dessas algas acabem pegando pouco oxigênio que resta para poder
diminuir mais ainda o oxigênio da água e, com isso, levar à morte dos peixes? Sim, pode acontecer isso. Se essa produção for muito grande, a taxa de oxigênio pode ser bem baixinha, porque os decompositores eles usam oxigênio para decompor aquela matéria orgânica. Agora, como a matéria orgânica fica mais no fundo, né, quando as algas morrem, elas vão lá para o fundo. Em geral, a gente tem no fundo, então, a água que não tem praticamente nenhum oxigênio, né, porque a decomposição é muito maior no fundo do que na superfície. Então, a superfície ainda vai ter algum oxigênio e lá no fundo, praticamente zerado, quando, né, tem um fundo com muita matéria orgânica, devido à produção primária. O Bruno e o Pedro tinham levantado a mão, agora estão com a mão baixa de novo, não sei se desistiram. Roberto, pode trabalhar a dinâmica como quiser. Tá, beleza. Então, podemos voluntariar, e algum voluntário aí que queira falar o que é que foi discutido, o que é que vocês poderiam propor como variável de interesse e de frequência de monitoramento. Pedro está aí de novo. Uma coisa que eu vi aqui para monitorar isso seria a DBO e a DQO, que é a demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Que você faz um estudo químico ali com os biodegradáveis presentes no efluente e usa para controlar essa quantidade de oxigênio lá. Isso seria o bioquímico. Já o químico era um ensaio de mais ou menos umas 3 horas com a quantidade de oxigênio consumida que você bota com algum oxidante, que eu não sei qual é. Sim. Aí você vê se está alto o valor de DQO ou baixo. Aí se estiver alto, é um potencial de poluição grande lá. Tá, então, e com relação à frequência de monitoramento, vocês pensaram alguma coisa? Para pegar um evento de mortandade? Sim. Eu acho que a grande quantidade de matéria orgânica, entendeu? Pode influenciar, assim, na eutrofização desses corpos hídricos. E também, como você falou do período de chuva, pode ser, tipo, ocasionar pela uma lixiviação ou algo do tipo, entendeu? Que algum material fica sedimentado assim, sedimentado não, que fica como terras e outras substâncias que vêm dessas levadas, né, que acabam no rio, ocasionando assim uma perca de oxigênio na água. Certo. Larissa. Acho que a gente pode, no caso, poderiam, né, analisar realmente a origem desse problema, porque eu creio que não seja algo realmente natural, porque tem interferência humana na origem disso, desses sedimentos pararem no rio, por exemplo, na laguna, né? Não sei se é uma laguna ou rio, esqueci. Por exemplo, se for a usina, se ela está jogando muita coisa no rio, na laguna, a gente tem que analisar para ver outro lugar que ela pode depositar isso, ou uma forma de, por exemplo, colocar algum decompositor de algum tipo de matéria que está saindo daquela usina para poder diminuir o impacto dela sobre o rio. Ou então, e também analisar o tempo, por exemplo, a previsão meteorológica, para poder saber sobre as chuvas, para a gente ter uma ideia mais ou menos da época que vai estar que tem mais probabilidade de estar ocorrendo esse problema da mortandade. Rapaz, eu já estou satisfeito, viu, Cris? Como assim? Nas respostas aí. Já estou bem satisfeito. Acho que a Larissa agora ela resumiu bastante assim o que realmente é necessário fazer nesse caso, né, para monitorar bem a questão de mortandade. Ela bateu num ponto muito relevante aí, que é onde é que está a origem do problema. A origem do problema é a fonte, né? A fonte. Onde é que é a fonte do problema? E a fonte do problema são as atividades que estão acontecendo na bacia hidrográfica. Pela contextualização aí, vocês perceberam que muito provavelmente está acontecendo ali na bacia do Sumaúma alguma atividade que está gerando, né, esse aporte de matéria orgânica e de nutrientes grande e que vem em função do escoamento superficial, em função da época de chuvas, né, essa primeira lavagem que o Bruno falou, lixiviação, essa lavagem, né, da superfície
e trazendo, né, para a calha do rio principal, essa matéria orgânica e nutrientes, até chegar na Laguna Mundaú. Então, um ponto muito importante é o monitoramento dessas variáveis, né, indicadores do aporte de matéria orgânica e nutrientes na fonte do problema. Então, mapear bem as fontes na bacia hidrográfica é uma alternativa muito legal. Então, um estudo de quais são as principais fontes de poluição, né? Foi uma fonte de poluição que Larissa comentou, muito provavelmente é a usina Suma-Uma, né? Colocando algum tipo de resíduo para a calha do rio principal, ou até na superfície, né? Que vai ser carregada com a chuva para a calha do rio principal e vai chegar na Laguna Mundaú. Então, pode ser uma probabilidade, só que é preciso monitorar para saber se realmente é a usina Suma-Uma ou se é outra fonte de poluição mais importante que promove esse tipo de problema, né, de mortandade de peixes. Bom, pode falar, Cris. Eu posso pedir para a gente voltar a olhar mais para coleta de dado em si, dado que esse é o ponto específico desse assunto de hoje, e é só hoje que a gente vai abordar coleta, porque cada encontro a gente tem trabalhado uma etapa do processo de pesquisa, né? Aqui a gente desenvolveu uma reflexão muito interessante, e é sempre muito interessante quando a gente tem essas trocas, né? Múltiplos olhares, e a aula fica com essa riqueza que você se manifestou há pouco, né? Da contribuição de cada um, né? Eu queria mais olhar para aspectos, o que considerar para que a coleta de dados seja efetiva, né? Porque assim, eu posso pegar da informação da Larissa, por exemplo, inicialmente, que ela sugere, ela tem uma hipótese que a origem seja antrópica, né, dos impactos. É uma sugestão, né? Mas pensando em coleta de dados, quais os cuidados, que aspectos, aproveitando seus últimos minutos, aí já são 12h20, né, para colocar assim, olha, você já mencionou que trabalha com sensoriamento remoto, trabalha com dado no campo. Que aspecto você acha que vale a pena compartilhar com a turma? E também, quem quiser perguntar algo específico, aproveita o professor Roberto aí nesses 10 últimos minutos. Isso. Com relação à coleta de dados, uma proposta interessante para avaliar qual é a fonte principal de poluição é primeiro fazer um mapeamento do uso e cobertura do solo. Então, para levantar as principais fontes de poluição. Isso poderia ser feito através de imagem satélite ou levantamento aerofotogramétrico, né, usando drone, algum outro equipamento, para avaliar qual é o uso e cobertura do solo. Como é que é o uso e cobertura do solo. Tá? E se nesses usos, né, como é que é o impacto desses usos para a calha do rio. Então, é importante fazer o monitoramento, né, na calha do rio principal, principalmente próximos à influência dessas fontes. Então, variáveis que foram colocadas aí como importantes, né, eu acho que o Pedro levantou, né, a DBO. A DBO, ela mede a quantidade, é um indicador da quantidade de matéria orgânica, porque quanto maior a DBO, maior vai ser o consumo de oxigênio para degradar aquela matéria orgânica. Então, a DBO, realmente, como uma variável muito importante, né, como um indicador, um proxy, da presença de matéria orgânica, uma vez que a gente está vendo que é relevante. O oxigênio dissolvido é outra variável muito importante, né? Outras variáveis, concentrações de nitrogênio, fósforo e outros nutrientes, né, os macronutrientes mais importantes para avaliar qual é a situação nessas localizações, né, próximo a importantes fontes de poluição. Mas, inicialmente, essa análise das fontes de poluição é fundamental para que a gente não dê tiro no escuro, né? Porque o que acontece, o que é que vocês também já perceberam aí nas falas, é que o evento de mortandade ocorre depois de um processo de lixiviação, importante, né, do escoamento superficial. Mas não quer dizer que eu tenha que monitorar só durante, né, nesse período, né, de intervalo, né, no começo do período chuvoso, né, onde vai ocorrer o evento de mortandade. Eu posso ir já monitorando esses
nesses pontos, né, onde eu tenho essas fontes de poluição, para saber qual é a principal fonte de poluição que está acumulando matéria orgânica e nutrientes na calha do rio. Então, esse é o ponto relevante. Essa matéria orgânica está chegando na Laguna Mundaú em função do processo de escoamento, mas ela está sendo acumulada ao longo do período de estiagem. E a gente não precisa esperar o período chuvoso para fazer o monitoramento e descobrir, né, quem é a principal fonte de poluição, e a partir dali a gente propor ações, medidas mitigadoras para reduzir essas fontes de poluição, para reduzir essas cargas das principais fontes de poluição. Então, esse é o principal ponto. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eita. Tá indo. Tá indo. Estão vendo aí? Sim. Pronto. Tá pronto. Às vezes a imagem satélite ela não tem uma resolução suficiente para mapeamento dessas fontes nem rios. Na laguna, a gente consegue pegar bem, né? Porque a laguna é muito grande e a imagem satélite tem uma resolução adequada. E daí, o drone hoje tem sido uma ferramenta muito útil, né? Para avaliar numa resolução espacial mais refinada, né? Por exemplo, na escala de um rio, né? A gente quer analisar como é que está o comportamento no rio ou próximo no entorno do rio. E daí a gente adquirir um drone, né, para fazer esse mapeamento. Esse é um levantamento aqui no campo da UFAL, usado por esse drone aqui. Cada pixel tem meio metro. Cada pixel tem meio metro aqui. Enquanto um pixel da imagem satélite do Google, né, ali no Google Earth, é em torno ali de 500 metros. Onde aqui eu tenho uma resolução gigantesca, né, onde eu consigo avaliar bem essa diferença de comportamento da cor na água. E daí mapear melhor, né, onde é que está, qual é a principal fonte de poluição. Se eu consigo fazer um voo com o drone, né, ao longo do curso d'água inteiro e avaliar o comportamento em relação à cor da água, né, alterações da cor da água, que vão me dar um indicativo, né, de onde é que eu tenho que fazer esse monitoramento. Então, um primeiro voo para fazer esse levantamento de uso e cobertura e também sobre a cor da água, já seria uma boa alternativa para que a gente conseguisse, da melhor forma possível, né, dizer, ó, esse ponto aqui eu tenho que colocar um ponto de monitoramento aqui, exatamente nessa localização, vai ser importante, ou outro ponto vai ser aqui, para que a gente não dê tiro no escuro, porque o estabelecimento de uma estação de monitoramento traz bastante custos. Se a gente coloca essa estação de monitoramento no lugar onde a gente não vai ver, né, o que a gente quer, vai ser um custo perdido, vai ser dinheiro jogado fora. Então, esse levantamento inicial, se possível, ir para campo, né, fazer um levantamento em campo, né, visual, antes de vocês definirem, né, só usando o mapa, né, as estações de monitoramento que eu vou definir ao longo da calha do rio, é muito importante para vocês reduzirem os custos. Porque as variáveis vocês já levantaram aí, né? DBO, DQO, oxigênio dissolvido, é uma variável, os nutrientes também, muito importantes, né? E daí vocês poderiam, né, ter mais sucesso na questão de responder à mortandade de peixes. Larissa pergunta ali se tem alguma foto para ver. Foto? Na bacia do Sumaúma? Não sei, eu acho que essa é uma foto, não é? Ela que é na bacia. Isso aqui é só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui o campo da UFAL? Eu estou colocando aqui esse é o resultado do voo do drone, né? Essa parte que está mais forte, colorida, né? E por trás é a imagem satélite. Olha como a imagem satélite é borrada e olha como a imagem levantada pelo drone do drone, né, tem uma definição muito melhor, né? A gente consegue ver todos os detalhes, até a linha aqui da pista. Da pista, né, de atletismo, a gente consegue enxergar, né, as linhas, né? E aqui a gente não consegue enxergar as linhas, né, pela imagem satélite. Então, resolução muito mais alta. Você tem mais comentários a fazer sobre riscos ao monitoramento, no monitoramento, né?
e também sobre precauções para que você consiga dado válido quando vai a campo? No caso de monitoramento de qualidade de água, a gente precisa sim, tem um protocolo, você precisa seguir o protocolo, né? Em geral, esse protocolo está escrito no Standard Methods. Standard Methods é um livrozinho, e precisa seguir todos. Para cada variável de monitoramento, existe um protocolo específico. Por exemplo, para algas, se eu quero coletar, quero fazer uma coleta de uma amostra para analisar em laboratório a concentração de clorofila, que é um indicador de algas, eu preciso, por exemplo, que essa garrafinha ela seja toda encapada, né, para não permitir a entrada de luz na garrafa, né, para que não tenha processo de fotossíntese ali dentro da garrafa depois que você coleta, tá? Essa garrafa também ela precisa ser refrigerada depois que você coleta a água e coloca na garrafinha, toda ela, né, vedada com relação à luz, né? Depois você precisa refrigerar de forma adequada, a uma temperatura adequada para depois levar isso para o laboratório. Não pode ser em temperatura ambiente, né? Depois que você faz a coleta, para você preservar as características dos componentes ali que estão presentes na água. Então, isso aí vocês vão aprender ao longo do curso, né? Para cada variável tem o seu padrão de coleta, né? O seu protocolo específico, certo? A gente está chegando no limite do tempo, mas eu acho que a mensagem central ali é de que cada etapa do processo ele tem que ser muito bem pensado, não pode esquecer nada e tem que ter redundância de precaução aí, né? Uma hora aí você pensa que pegou, sei lá, o gelo para ter a amostra da garrafinha conservada, gelada. Eita, não, tem que ter dupla verificação, sabe? São procedimentos que são muito... você pensa que não tem importância, mas você pode perder um dia de campo em função de uma besteira dessa que falta, né? Então, essa experiência aí você teve, especialmente, eu lembro de você ter que viajar 6 horas para poder fazer levantamento de campo no outro lugar, que era onde você estava fazendo o experimento, né? Então, assim, tem muita coisa associada a isso. Tá chegando aqui no seu limite de horário, não sei se você quer deixar mais alguma mensagem. Não, acho que é isso. Acho que realmente precisa ser muito bem pensado, né? O monitoramento ele traz custos gigantes, né? Que não dá para dar tiro no escuro, né? Não dá para ser uma coisa mal pensada. Tem que ser muito bem planejado. Sempre ser feito um checklist, né? Do que é que você vai monitorar, o que é que você precisa, qual é o protocolo de monitoramento para aquela variável que você quer monitorar, para ter uma resposta correta sobre o que você está monitorando, tá? E outra coisa é esse planejamento do que você vai lançar em termos de estações de monitoramento ao longo, né, de uma laguna ou ao longo de um rio, né? Enfim, então isso precisa ser muito bem planejado também. Não dá para dizer, eu vou colocar uma estação de monitoramento a cada quilômetro. Sim, baseado em quê? Baseado em quê? Que a cada quilômetro, ou a cada 10 metros, ou a cada 500 metros? Você precisa ter uma base boa para fazer a avaliação, para criar uma estação de monitoramento, justificar bem aquela estação de monitoramento. E a gente colocou essas alternativas aqui, né? Primeiro, fazer uma análise em campo do que é que está acontecendo, das principais fontes, para evitar você colocar uma estação no lugar onde não tem variabilidade, onde você não vai enxergar problemas, né? Ou o que você quer enxergar do fenômeno de interesse. Então, é muito importante esse planejamento prévio, certo? Antes de definir essas questões. O Vitor faz o comentário ali, até porque quem vai financiar quer saber por que tá gastando dinheiro, exatamente. Tá gastando dinheiro. Roberto, obrigado mais uma vez. Ainda teria mais uma última pergunta que é para dar dimensão à turma. Me diz assim, um valor rápido, estimativa mesmo, de uma estação de monitoramento aí que você já viu de preços, assim, da mais cara à mais barata, dependendo. Perfeito. Para vocês terem uma ideia, fazer um monitoramento, uma análise em laboratório de uma amostra de água para em torno aí de 10, 12 parâmetros, que são os principais assim, né?
DBO, oxigênio, temperatura, nitrito, Fósforo, nitrato, ortofosfato, esses básicos, né? Sempre tem. Então, esses mais importantes aí, em geral, vocês teriam que desembolsar em torno de R$ 1.000 por frasco, para 12 parâmetros. R$ 1.000 por frasco, para analisar 12 parâmetros. Para analisar uma amostra que você coletou. E para ter uma estação, para medir. Eu vou comprar uma estação. Então, aí tem outros equipamentos, né, que fazem esse papel para não precisar ficar coletando de tempos em tempos. Se a necessidade é fazer um monitoramento com uma frequência muito mais alta, né, assim, a cada hora ou a cada 15 minutos, né, eu preciso dessa informação, aí tem alguns equipamentos, né, que poderiam ser adquiridos para colocar no local de interesse e medir aquela variável de qualidade de água que você quer. Mas, geralmente, essas sondas multiparamétricas, elas são bem caras. Só para vocês terem uma ideia, uma sonda multiparamétrica que mede em torno aí de umas 12 variáveis, né, custa uns $25 mil. $25 mil hoje dá quanto, Cris? É só multiplicar por 6 quase, né? 5, 6. Pronto. Mas em Pronto. dólar é uma boa, porque o dólar fica como referência para equipamento, né? O real é que está variando com o dólar, então... Isso é o quê? É um sensor. Seria uma sonda, né? Uma sonda que vai pegar uns 10 parâmetros. E você não consegue, né? E se você tiver mais de um ponto de monitoramento, você teria que ter 2 sondas. Então, multiplica isso aí por 2 e aí vai, né? Vira um projeto astronômico e provavelmente inviável do ponto de vista financeiro de executar. Então, é por isso que o monitoramento hoje, em função desses custos, eles precisam ser complementados com outras técnicas. É isso que vocês vão ver também ao longo do curso de engenharia ambiental, né? As técnicas de sensoramento remoto e principalmente de modelagem matemática como alternativas ao complemento dessas informações. Porque o monitoramento, no final, vai te dar algumas informações esparsas no tempo e no espaço que precisam ser complementadas, usando essas técnicas. Então, também aguardem aí, ao longo do curso, vocês vão ter essa habilidade de ir além do monitoramento. Vamos ver o que a gente avança até lá. Obrigado aí de novo. Fica a dica aí, se você ainda não viu, o primeiro episódio de A Era dos Dados no Netflix, fala muito do que você está falando aí agora. E obrigado mais uma vez por atender aqui. Beleza, Cris. Valeu. Um abraço. Vou continuar aqui com eles até 12. Obrigado. Obrigado, professor. Até. Então, gente, deu para ver uma parte ali. Eu pensei que ele fosse mostrar uma foto da boia que ele tem de monitoramento lá na lagoa. Conseguiu um recurso aí junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, né, do país, para ter condição de ter a estação para monitorar um trabalhão que ele tem cada vez que vai a campo. É muito esforço, né? E espero que vocês tenham gostado dessa interação, né? A gente cria uma... Eu acho que isso é uma pergunta boa, Larissa. Assim, eu estou querendo interpretar a sua fala aí, sua pergunta, como se fosse um elogio ao que foi a interação, né? Até porque você interagiu bem também. Do que pensar que foi um saco, era melhor como a gente estava antes, não sei. Gostou? Então, ótimo, que bom, que bom. Eu tenho ali no planejamento, inicialmente, só essas 2 interações com esses especialistas, tá? Eu tenho condição também de ver com outras pessoas se estão dispostas a vir aqui compartilhar suas experiências. No outro semestre, quando eu ofertei essa disciplina, a resposta foi bem parecida com essa, né? Essa de vocês procurarem informação e a resposta do Roberto, de que gostou muito das respostas de vocês e que já não tinha mais o que explorar, também manifesta como é muito rico quando a gente troca ou se abre, né, a compartilhar as percepções individuais, né? Então, na hora em que vocês participam bem, a riqueza de informações que cada um traz também é muito interessante, né? Eu, de verdade, aqui pra gente, acho que o começo ali, em que não tinha muita coisa para projetar e tinha menos interações, foi bem menos rico
do que depois que ele passou a colocar alguma coisa em tela, um problema real, e vocês passaram a participar ativamente a partir de um problema real, né? Mas é isso, a gente tem os Pois riscos é. de chamar alguém e alguém ficar aqui só falando por conta e não ter essa interação, essa troca, ou não ter um problema real. Vamos ver se eu consigo recrutar mais gente para depois, tá? Mas acho que a coleta de informações prévias por vocês aí, o Pedro ali no Slack também compartilhou umas coisas, né? Então, eu acho que isso faz com que o todo fique legal, né? Não é só o que tem agora. Mas ainda assim, eu queria aproveitar, esse é o único momento, né, nesse curso que a gente vai tratar de coleta de dado, e eu acho que a gente não tem tempo mais para ir para salinhas, né? Mas eu queria que vocês ainda assim fizessem um exercício individual aí, cada um com seu papelzinho, né? Para colocar palavra-chave aí associadas a essas 3 perguntinhas que eu estou projetando agora. Se vocês puderem, por favor, para a gente explorar 5 minutinhos as ideias de vocês sobre esses 3 pontos. Por favor, pode cada um aí pensar para vocês. Imagine que aqui a gente não tem um problema que não é necessariamente um problema de eutrofização nos canais ou mortandade de peixe. Imagina como se fosse uma questão de entender, sei lá, a relação de quanta água deve permanecer no rio, tá? Quem é que usa a água do rio? Como é que a gente entende esse problema mais geral, que talvez a gente precisa não olhar só o que tem dentro do rio, mas o que tem fora do rio? Se você fosse de um órgão gestor e a pergunta fosse essa, quanta água deve ficar no rio? Então, quais são as potenciais fontes de dados, o que precisa ser considerado quanto à frequência de coleta, representatividade da variável, escala de coleta para monitoramento, o rio todo, como é que faz, um ponto só, o que deve ser considerado quanto aos sensores? Percebe tudo que está associado à coleta de dados? É isso que eu quero que vocês pensem para vocês aí agora, 5 minutinhos, depois a gente volta para conversar, só para perceber como pode ser diferente a percepção de cada um. Professor, pode responder isso pensando no exemplo que o senhor deu agora? Eu pensei que esse exemplo era tão abrangente que poderia ser uma referência. Pode ser.
Então, a gente tem risco sempre, né, quando tem equipamento em campo, dele não medir o que é para estar medindo. O que pode estar explicando não está acontecendo como deveria, né? Quais são os riscos que a gente pode ter de ter um equipamento no campo e ele não está medindo como a gente queria? O que a gente deve considerar como potencial, vamos dizer assim, atrapalhador, se é que existe essa palavra? O que pode estar influenciando para não estar medindo como deveria? Eu acho que já deu bem o tempo, né? Alguém ainda está processando alguma delas? O tempo eu acho que tá ok. Tá, então podemos conversar, né? Vamos lá, gente, rapidinho, conta a primeira. Quem quer dar opinião aí? Fontes de dados. Pode falar Rapaz, aí. isso é abrangente pra caramba. É muito, tem Abrangente muita demais. possibilidade. Eu quis deixar abrangente assim, porque coletar dado, você pode coletar de várias fontes, não precisa ser só equipamento, né? Mas vamos lá, Igor. Eu listei um monte aqui. Eu acho que pode coletar de pessoas e pesquisas. Eu De coloquei aqui. pessoas e pesquisas. Isso. Tá, pesquisas, pessoas. Pesquisa seria, tipo, naquele raciocínio de revisar o que já foi colocado e ver se você pode usar nessa Que já pesquisa. foi publicado, né? Isso. Tá. E pessoas no sentido de entrevistas. De questionários, coisa assim. A Tá, galera que vive perto do lago. tá. Quem mais aí que tem? Larissa tá com a mão ali também. Pensando no exemplo que o senhor deu do rio, né? Eu coloquei que uma fonte de dado pode ser o próprio rio, as cidades em volta dele, no caso, os acontecimentos que tá acontecendo, né? Por onde o rio percorre, ou povoados, né? Não importa. Mas como você. O que seria especificamente a fonte? Porque, assim, eu sei que eu estou sendo exagerado aqui na colocação que o rio não responde e que quando você fala em cidade não responde, você tem que ir atrás de alguma coisa que No você caso, meça ou tire informação que pode ser numérica ou que conote ou tem uma conotação para dizer se muito ou pouco com alguma referência. Quem especificamente você quer alcançar quando você fala em rio ou cidade? Daqui a pouco, Pedro, né? A mão do Igor ficou para cima, aí vai cansar, viu? com relação ao rio, eu quis dizer com análises. Dependendo do que está acontecendo, porque ainda não sei o que acontece. E com os povoados, cidades ao redor, é o que o Igor falou, sobre as pessoas, para poder Pessoas, preservar né? e tudo mais. Então, mas eu queria voltar no do rio, assim, como assim o que acontece? Medido como? Não, tipo assim, Estimado como? análise, dependendo do fenômeno que está acontecendo, por exemplo, do problema que está acontecendo ali, para Ah, você está fazer. falando que já está acontecendo o problema e você vai lá agora na hora do problema, é isso? Não sei, acho que é. É tipo, se tiver acontecendo alguma coisa, Porque sei lá. a ideia de coleta de dado, ele pode ser posterior a um acontecimento ou ele pode ser permanente, entendeu? E aí, como vocês mesmos observaram, se a taxa de oxigênio passa a variar de forma que chame a atenção, a gente deve tomar uma ação, entendeu? Então pode ser preventivo. Você quer indicar qual possibilidade de interpretação? Estou tentando avançar aqui no que você trouxe. De um problema existente. Ah, o problema já aconteceu, né? Então, levantamento posterior. E aí? Uma possibilidade é entrevista, como já foi colocado. E qual a outra possibilidade? Alguma ideia? Saber, tipo, tentar saber a origem, né? O ponto de impacto principal. Também ver o ponto de impacto principal. Por exemplo, se tiver um problema nesse rio e daí
for principalmente acontecer principalmente em um certo ponto, tipo, num pedaço de uma cidade ou algo do tipo, saber o principal motivo disso, entendeu? Tipo, por exemplo, o Rio Salgadinho, né, que ele tá cheio de poluição, saber o principal ponto. No caso, são as pessoas, né, que jogam tudo lá. Assim, eu vou tentar avançar no que você está trazendo para caracterizar como marcações, né? E, assim, olhar o que está acontecendo é uma indicação de que há alguma coisa acontecendo, né? Assim, por exemplo, olhar o lixo no Rio Salgadinho é uma indicação de que alguém jogou lixo, claro, né? Não brotou ali, né? E isso, de certa forma, lhe leva a projetar o que deve ser monitorado. Nesse caso aí, monitorado se tem gente jogando lixo, onde que está jogando lixo. Ou se é esgoto, onde que está tendo lançamento de esgoto, né? Mas tem outros aspectos que são interessantes aí, que talvez não tenham sido colocados. Eu não sei se é isso que o Pedro está querendo colocar aí na sequência. É isso, Pedro? Ou outra coisa? Não sei, vou ver agora. Quando você tinha falado de quanto de água deve ter um rio, aí eu acho que deve ser analisado uma questão geográfica também. Será que aquele rio, quando chove muito, vai encher? Se ele enche, ele vai encher até que altura? Porque, tipo, pode encher até uma certa altura, mas tem rios que se encherem demais, alaga o entorno, que são cidades, basicamente. Acontece muito no interior isso aí. Eu acho que uma fonte de dado importante a ser considerada é a localização geográfica do rio, o seu entorno e o nível da água que ele atinge quando tem fortes períodos de chuva. Tá. Isso é muito mais um estudo de contexto, né? Que foi aquela parte inicial que o Roberto tentou trabalhar ali, né? Para você selecionar melhor o que vai monitorar e onde vai monitorar, né? Infelizmente, eu estou preocupado com o tempo aqui, gente. São 12h49 e eu não queria me alongar muito. Eu acho que já foi bastante discussão, bastante informação. Talvez vocês estejam relativamente bombardeados com tanta informação, né? Meio cansados. Eu estou pensando em citar algumas coisas aqui muito mais para abrir a cabeça para próximos momentos aí que vocês tiverem de acesso ou contato com estudos, pode ser? Por mim, tranquilo. Tá. Assim, a Larissa trouxe a questão de tentar olhar para o que aconteceu, por exemplo, a informação de que tem lixo no rio, a informação de que alguém jogou lixo no rio, né? Ou então que o rio subiu a tal ponto que ele saiu carreando o que estava no caminho, né? Então a gente sabe de água que alcança a parede de casa, então o que é pequeno e que a força da água pode ter arrastado chegou até o rio, né? Pode ter sido lançado ou não. Mas a marca na parede de uma casa também nos dá indicação da altura da água que chegou, a que altura chegou a água, né? Então essas são marcações históricas, galho quebrado em árvore, a altura que está, ou um saco pendurado num galho numa árvore, depois da cheia. Então, nos dá a ideia de que altura que chegou a água. Então, marcações históricas são fontes também importantes. E marcações históricas, elas estão presentes na acumulação de informação ao longo do tempo, no depósito, né, de informação ao longo do tempo. Por exemplo, os anéis de árvores. Não sei se vocês já pararam para perceber que, de certa forma, a quantidade de carbono depositada, né, a cada ano nas plantas, elas servem também como informação dos processos ambientais que aconteceram para aquelas plantas. A quantidade de voltas que tem na casca dos bivalves ali, sei lá, sururu, ou sei lá que concha que você pega, qual é a largura, também é informação do que aconteceu ao longo de cada ano. Então também é fonte de informação. Ou se você pegar um cilindro de gelo, por exemplo, ou um cilindro de rocha profunda, né, vai saber melhor o que aconteceu a cada ano do que foi depositando, né. São todas informações possíveis de a gente levantar, são fontes de informação, né. O histórico de processos, né, por exemplo, o histórico de variação das vazões, como foi mencionado ali pela Larissa de passagem, né, alguém teve que monitorar de alguma maneira aquilo, seja por um sensor remoto, como o Roberto mencionou ali, né, das imagens de satélite, ou seja, por meio de alguma outra informação associada, até, por exemplo, falha de sinal de celular, historicamente, né? A gente sabe que tem uma associação de falha de sinal de celular com um dia de chuva, né? Então, a informação, ela pode estar presente de forma direta ou indireta de diversas maneiras. Então, a gente tem muitas fontes aí possíveis, né? Eu falei aqui de passagem, então, de sensor no meio, que é
uma estação coletando informação lá no campo, ou um sensor remoto, ou marca histórica, paleologia, foi o que eu falei de certa maneira, quando eu falei dos cilindros, você pegar um cilindro de solo, né, ou de gelo, no Ártico, por exemplo. Entrevistas, observação em campo também, você ir lá olhar, como o Roberto disse, né, o que está acontecendo, né, é muito rico você passar um tempo, a antropologia trata muito disso, né, está falando de ciência no geral, né, quando a gente fala de engenharia ambiental, a gente está falando de como é que se dão os processos no meio, né, o homem é parte do ecossistema ou não é? A gente também deve se importar com isso ou não? Essa crise sanitária que a gente está vivendo, né, sanitária de saúde, né, como é que ele acontece, né, até onde vai a nossa ação, né? A questão também de uso de informação disponível, aí agora a internet, a gente aprendeu a utilizar a informação disponibilizada nas redes, né, as pesquisas anteriores, as publicações anteriores, como eles podem ajudar, né? Então esse é um aspecto que eu acho que atende bem ao que a gente colocou aí no item 1. No item 2, o que precisa ser considerado, depende de como as informações variam, né, no tempo, como que essa variação é importante para o que a gente quer estudar, né? Então, acho que frequência, representatividade e escala de coleta depende muito dessa relação. Por exemplo, para caracterizar interesse de água do rio, né, interesse em uso da água do rio, vem cá, essa retirada de água do rio, ou lançamento de resíduo de produção no rio, afeta quem? Como que essa variação do que afeta é importante? É isso que vai nos dizer qual é a frequência de levantamento de dados. A representatividade depende de como de verdade afeta quem vai querer fazer uso da água depois dessa mudança de tirar água ou depositar água, ou qualidade da água depositada, né? Então, eu acho que passa por essas discussões. Então, precisa entender dos processos, né? E, por fim, ali, para a gente terminar, quanto aos cuidados com sensores e equipamentos são máquinas, né? Então, tudo precisa de manutenção, tudo precisa de cuidado. Pode ser por vandalismo, pode ser pela força do próprio processo, por exemplo, a gente perder estações de monitoramento porque veio a cheia e a força da água levou. Pode ser porque animais fazem seus ninhos, né, um ninho de passarinho num pluviômetro, que é como um baldezinho, que você tem ali uma torneira que diz quanto que choveu naquela abertura do baldezinho, que é do pluviômetro, né? Essa é uma forma de medir chuva, né? Medir chuva no campo, né? Não é remotamente estimando por satélite. Mas ali um pássaro pode achar que é um bom lugar para fazer ninho. E aí depois o seu equipamento está mostrando uma quantidade de chuva muito diferente dos outros locais de medição. Então a gente precisa ter diversos cuidados aí com equipamentos, com a forma como a gente pega uma amostra de água, como o professor Roberto citou. Então tem muita condicionante aí para que o dado de verdade represente e seja consistente na descrição do que aconteceu. E isso é uma frente muito interessante, né? Usar dado de outro, até onde a gente confia, como é que a gente caracteriza essa confiança, qual é a precisão do equipamento, mesmo que não tenha nada disso influenciando. Porque tem diversos fatores aí afetando processos, né, de medição, por exemplo, e pode estar errando ali para uma casa decimal, ou na segunda casa decimal. Então, tudo isso a gente tem que estar considerando para desenvolver ciência. Desenvolver ciência tem sempre incerteza associada nos diversos aspectos e como a gente parte dessa informação, né? Era isso que eu queria explorar, ainda que eu tenha jogado muita informação de uma vez só aqui no final. Roberto já tenha abrilhantado aí bem a nossa interação. Vocês, obrigado pela participação hoje, foi muito interessante a participação de novo, né? E espero que vocês estejam ficando cada vez mais à vontade aí para interagir, né? E também empolgados com a coleta de informação prévia para poder enriquecer essa discussão. Vamos ver o que a gente tem aí na sequência. A gente tem... Deixa eu sair aqui do modo apresentação. Na sequência, a gente tem pensado para trabalhar, e eu quero que vocês explorem no tempo de vocês, tratamento de dados, o que vem a ser isso daí, né? No tocante à qualidade e consistência do dado. É um pouco do que a gente falou aqui agora, né? Não pensei aqui pessoas para participar com a gente, mas quem sabe eu vou atrás de achar gente para trabalhar com a gente. Tá certo? Por favor, bom descanso, bom almoço, bons estudos, e reservem um tempinho para dar uma olhada nessa parte de tratamento de dados, o que vem a ser. Obrigado, pessoal. Boa tarde para o senhor também. Valeu pela aula, foi muito boa.
Até.